Bem-vindos ao canal do Lorde Macabro. Olá, boa noite. Vamos para mais um relato no Lorde Macabro. Gostando do canal? Então inscrevam-se. Ativem o sininho de notificações. Assim vocês receberão muito mais conteúdo. Gostaria de agradecer vocês inscritos e os não inscritos para que colaborem e compartilhem os nossos vídeos. Obrigado. Relato de hoje: a noiva macabra. Fazia muito frio naquela noite. Mesmo assim, as salas do cemitério estavam lotadas. Enquanto isso, eu velava minha mãe na pequena capela. Também haviam vários outros velórios, uns mais cheios e outros nem tanto. Ainda me lembro de minha mãe me dizendo, quando eu era apenas um menino Peralta: "Filho, venha para dentro, é hora de tomar banho. E já está escurecendo. E a noite não foi feita para brincadeiras, pois os mortos nos espreitam." Isso tudo ela dizia apenas para me assustar. E agora ela estava naquela mesa, fria e gelada, envolta de muitas flores. Minha mãe sempre foi uma mulher destemida, apesar dos pesares. Sim, uma grande mulher nessa vida, me criando sozinho nesse mundo. E assim, com a ajuda de alguns parentes próximos, nós a enterramos naquela noite fria e gelada. Depois desses momentos tão tristes, tive que voltar à administração do cemitério para assinar alguns papéis. Pura burocracia. É claro que eu estava arrasado com a morte da única pessoa que eu realmente amava. Pois minha mãe era a única pessoa que se importava comigo nesse mundo. Depois disso, obrigatoriamente, tive que passar por algumas outras capelas, onde outras pessoas estavam sendo veladas. Foi aí que não pude deixar de perceber uma cena que jamais vou esquecer em toda a minha vida. Lá estava ela, deitada, com 2 ou 3 pessoas em sua volta, vestida toda de branco, como uma bela noiva. Sim, uma linda mulher. Sua pele era branca e alva como a neve, mas que mulher bela! Nunca tinha visto nada igual. Fiquei tão abismado com a rara beleza daquela mulher que resolvi parar para apreciá-la de perto. O que, em nome de Deus, tirou a vida daquela jovem tão bela? Um pecado, eu imaginei de imediato, quando presenciei aquele seu belo corpo. Agora, nada mais seria possível, pois ela já não pertencia mais a esse mundo. Desfrutar daquele corpo em vida seria um deleite, mas tamanhos desejos não podiam ser atendidos. E isso seria o mesmo que não existir um sol para nos aquecer. Só de imaginar que dali ela só sairia para alimentar os vermes da terra, isso me deixou atordoado. A faixa na coroa de flores estava escrito o nome dela: Pamela. Os lábios dela ainda brilhavam com uma cintilante luz, como se acabasse de serem retocados. Foi como num passe de mágica. Assim que a vi, senti por ela uma estranha atração, mesmo sem nunca tê-la conhecido. Seus cabelos eram pequenos cachos dourados reluzindo naquela noite tão fria e gélida no interior da pequena capela.
A minha cabeça entrou em parafusos, só de pensar naquela linda jovem que agora jazia naquela mesa como uma deusa esculpida no puro mármore grego. Então eu resolvi ir mais longe nos meus devaneios, e assim segurei suas mãos levemente, somente para sentir o frio cortante de sua pele, mas que aos poucos foi sendo absorvido pelo calor de minhas mãos. Que sensação maravilhosa aquele cadáver me proporcionou. Parece que eu e Pamela havíamos nascidos um para o outro. Ali mesmo eu sussurrei bem baixinho para que ninguém ouvisse. Você teria que ser minha em vida. Mas já que não pude tê-la, espero um dia encontrá-la na morte, minha adorável Pamela. Sim, esses foram os meus últimos pensamentos, dirigidos em memória de uma mulher que nunca conheci em vida. Depois de alguns momentos, eles vieram buscá-la para sepultá-la. Quando eles lacraram o caixão para levá-la, minhas mãos ainda estavam juntas à dela. De repente, tive a sensação de que aquelas pequenas mãos deram um leve aperto nas minhas. E isso me apavorou por alguns segundos, mas depois não senti mais nada. Aquilo me provocou um desespero por dentro, pois só de saber que eu não a veria mais, fiquei em choque. Como pode? Há poucas horas acabei de sepultar minha mãe. Agora eu me vi ali, ao lado de uma mulher estranha, cuja beleza e seu sepulcro me desmoronou. Depois de 2 semanas, eu estava tão obcecado pela jovem morta que parecia um jovem apaixonado. Era como se eu estivesse namorando com Pamela, e na minha consciência ela ainda estava viva. Foi um tremendo absurdo. Todas as noites eu me deitava pensando nela, e às vezes eu falava sozinho olhando para as paredes. Minha amada Pamela, eu te amo. Por que você não está aqui comigo? Não posso viver sem você, meu amor. Fiquei tão enlouquecido por Pamela que eu nem sequer pensava mais na morte de minha mãe, que eu havia enterrado há 1 mês. Fui demitido do meu trabalho, já que eu não conseguia mais me concentrar, pois tudo o que eu tinha em minha mente era o amor por Pamela. Fui demitido em meu trabalho, já que eu não conseguia me concentrar, pois tudo o que eu tinha em minha mente era o meu amor por Pamela. Uma noite então, depois de tudo isso, eu resolvi ir ao cemitério que Pamela foi enterrada. Sim, o mesmo que enterrei a minha mãe. E sabe para quê? Para visitar o túmulo de Pamela. No mesmo cemitério que minha mãe estava enterrada. Sim, mas eu não fui ao túmulo de minha mãe, e sim ao túmulo de Pamela. Passei várias noites em cima do túmulo de Pamela, chorando sua morte como uma criança, com aquele seu rosto angelical em minha mente. Todas as noites eu deixava algumas flores em cima de seu túmulo, para ela se lembrar que um dia eu a amei. Nunca procurei saber nada da vida de Pamela, já que antes de eu vê-la naquela noite ela não significava nada para mim. Uma noite eu ainda chorava em seu túmulo e juro que ela falou comigo. A foto dela na lápide ainda estava com aquele seu rosto angelical e seus cabelos dourados mais belos do que nunca. Então eu perguntei: "Você está aí, minha doce amada? Por que você não vem comigo para a minha cama para eu amá-la como nunca?" Foi tão assustador. Como uma pessoa morta poderia se comunicar com os vivos? Aquela noite estava bastante frio e eu não sabia o que fazer, pois tudo o que eu queria era abraçar Pamela e beijar aqueles lábios uma vez na vida ou na morte. Então
De repente, uma voz feminina e mais doce do que nunca sussurrou em meus ouvidos. Quer me beijar? Então me leve para sua casa. Lá nos amaremos até a morte, meu amor. Depois disso, uma risada macabra ecoou em volta daquele túmulo. E eu me vi ali girando e olhando para todos os lados naquela noite tão sinistra. Cadê você? Onde você está? É você, Pamela, meu amor. Me leve com você. Estou sozinho nesse mundo. Minha mãe me deixou. E depois que conheci você, não tenho mais nada, mais ninguém e nenhum motivo para viver. De repente, uma forte brisa se formou, quando uma luz me cegou. Nesse momento, eu me sentia apavorado e ao mesmo tempo curioso por todos aqueles acontecimentos. Eu parecia estar no limiar da loucura. Que estranho. Aquela luz então foi embora e novamente eu me vi ali sozinho no meio daqueles mausoléus. Só eu e Deus e minha amada Pamela. Depois da brisa, notei que uma foto estava bem debaixo dos meus pés, ao lado do túmulo de Pamela. Quando peguei em minhas mãos, percebi. Era a mesma foto que estava colocada em seu túmulo. Meu Deus, aquilo só poderia ser um sinal dos mortos. Pamela talvez quisesse se comunicar comigo. Acabei então levando aquela foto comigo para deixá-la ao lado do meu criado mudo, para eu poder vê-la todas as noites. Sim, minha doce e amada noiva, minha morta preferida. Pamela agora estaria sempre ao meu lado, como minha esposa, todas as noites. Uma noite preparei uma mesa para um lindo jantar à luz de velas e ali me sentei. Apaguei todas as luzes e implorei por tudo nessa vida para que ela viesse à minha mesa pelo menos uma vez na vida. Eu daria tudo por isso. Ali mesmo fiz até um pacto na escuridão para saborear esse meu último devaneio. Depois de algumas palavras proferidas, então eis que algo estranho aconteceu. Foi quando a ficha me pareceu cair e de repente as palavras de minha mãe vieram em minha mente. Nunca chame os mortos, meu filho, pois eles podem não te perdoar. De repente, as 3 velas à mesa se apagaram ao mesmo tempo. Foi como se tivessem sido apagadas instantaneamente. Nesse momento eu fiquei apavorado e meu coração começou a bater desesperadamente. Mesmo assim, eu continuei sentado ali na ponta da mesa, pois haviam 2 cadeiras, a minha e a que eu havia deixado para a Pamela. Ficou tudo tão escuro. Então algo puxou aquela cadeira. Algo que eu não conseguia ver, pois estava muito escuro. Uma das velas ainda ameaçava acender com uma pequena fagulha esfumaçante. Meu corpo pareceu estar pregado naquela cadeira. Silenciosamente eu tentava me levantar, mas não conseguia. Foi aí que o arrependimento me pegou em cheio. Meu Deus, o que fui fazer? Conjurar uma pessoa que não estava nesse mundo. Isso nunca acabaria bem. Foi culpa dela, aquela diaba. Foi aquela sua beleza hipnótica. Quando percebi, algo ou alguém estava sentado naquela cadeira. Sim, havia algo sentado ali, mas não era Pamela. 2 olhos vermelhos e flamejantes brilharam na noite, e uma fumaça negra muito estranha, em forma de pessoa, se formou. E nesse momento, uma voz sombria sussurrou. Foi bem macabro e assustador. A voz então me disse: "Você não queria me ver?" Eu, assustado, perguntei: Quem é você?" Perguntei com tanto medo. "Sou quem você quiser, meu rapaz." Então aquela coisa imitou a voz de minha mãe, e foi como se ainda ela estivesse viva me dizendo:
Entre, meu filho, pois a noite foi feita para os mortos. Depois, uma outra voz me dizendo: Olá, meu amor, eu sou Pamela, você queria dormir comigo. Fiquei tão apavorado, mas eu ainda estava colado naquela cadeira, suando frio. O estranho é que eu não conseguia nem gritar, pois minha boca parecia lacrada. Foi então que uma gargalhada sinistra ecoou por todos os cantos, e em minhas narinas um cheiro horrível de carniça. Minha mãe sempre dizia que o mal sempre nos espreitava, e por isso não podíamos desafiá-los. Acho que ao invocar Pamela, uma força sinistra veio em seu lugar. Ali plantado naquela cadeira, comecei então a rezar calado e pedindo a Deus que me perdoasse por invocar uma pessoa morta e para que me libertasse daquela macabra aparição. Encostei minha cabeça na mesa vagarosamente e procurei fechar meus olhos, pois aquele demônio ainda me olhava como se esperasse minha resposta para levar a minha alma. Subitamente, as 3 velas se acenderam de imediato e uma luz clara e alva pairou sobre aquela sombra negra, dissipando-a por completo. Meus olhos se arregalaram e minha voz voltou assim que vislumbrei. Sim, era minha mãe, que mais parecia um anjo que desceu do céu para me proteger. Nunca brinque com os mortos, meu filho, e que Deus te proteja. E assim tudo ficou leve. Eu me vi ali aliviado, em lágrimas de tanta satisfação. Consegui finalmente me levantar e acender as luzes para nunca mais apagá-las. Nunca mais eu fui ao túmulo de Pamela. Já o túmulo de minha mãe eu vejo todas as semanas. Minha vida finalmente voltou ao normal. E hoje sou casado e tenho uma bela família. Quer um conselho? Nunca chame pelos mortos. Boa noite.